Bom dia, senhor presidente, deputado Duquinha, bom dia, deputado Daniel, deputada Eliane Novaes, deputado Tim Gomes, deputado Heitor Ferrer, Roberto Mesquita, deputado Antônio Carlos, deputada Silvana, deputada Fátima Leite, que se encontram neste plenário, e a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão e aos ouvintes da FM Assembleia. Senhor presidente, a escravidão no Brasil foi extinta em 1888. E em 1889 foi instalada a República, um anseio de construção de uma nação que a luta do povo brasileiro possibilitou alcançar. Durante 55 anos da proclamação da República, até 1943, quando foi instituída a consolidação das leis do trabalho no Brasil, o trabalhador, o operário brasileiro não tinha nenhuma proteção, nenhuma regulamentação que possibilitasse uma estabilidade, uma definição de carga horária, um salário, um 13º, uma insalubridade, enfim, todos estes direitos trabalhistas que foram instituídos no Brasil pela consolidação das leis trabalhistas da CLT em 1943. E daí para cá, e sem dúvida nenhuma, esta foi uma grande conquista para todos os trabalhadores do nosso país. Em 1988, durante a Assembleia Nacional Constituinte, foi possível transcrever todos estes direitos para a Carta Magna, que até então não era constitucional, era numa lei ordinária. Mas a luta do povo, a luta do movimento sindical, a luta dos operários, dos trabalhadores, organizados, possibilitou com que houvesse a incorporação destes direitos dentro do texto constitucional. E isso daí nos deu mais garantias da preservação dos direitos trabalhistas, que não foi fácil. Naquele período, em 88, nós conseguimos reduzir a jornada de trabalho, que era de 48 horas, para 44. E ainda estamos com uma jornada das maiores existentes praticadas no mundo. No Ocidente, nós somos a segunda maior jornada de trabalho semanal. Pois bem, de 1990 para cá, vem se buscando por parte do setor empresarial e patronal, principalmente, quebrar as estruturas das leis trabalhistas no nosso país. E um mecanismo que se busca é exatamente da terceirização. E é exatamente aqui que eu quero focar este pronunciamento. Tramita na Câmara Federal um projeto de lei de número 4330, que é de autoria do deputado federal empresário Sandro Mabel. Essa lei, que é chamada pelo movimento sindical de
projeto de lei da terceirização. Nós sabemos que o Tribunal Superior do Trabalho já tem se pronunciado, já tem decidido que as atividades de asseio, de limpeza, de conservação e de vigilância nas empresas, no serviço público, nas instituições, são atividades que podem ser terceirizadas. Já existe essa compreensão no Tribunal Superior do Trabalho. Porém, o que pretende esse projeto de lei é estender a terceirização para as atividades fins das empresas e dos serviços. Então, veja bem o alcance que almeja este projeto. Ele quer penetrar na estrutura do trabalho como um câncer, através da terceirização, como um câncer que invade um organismo sadio. Quer estender a possibilidade de terceirizar a mão de obra naquilo que é atividade fim. E nós sabemos que a prática da terceirização no Brasil, ela tem um significado muito perverso. Quem acompanha os trabalhadores, o sindicato das empresas que são terceirizadas, de mão de obra, que terceiriza a mão de obra, elas são perversas, elas são desonestas, na grande maioria, porque burlam a legislação trabalhista, sonegam, evitam o depósito do pagamento dos direitos e, inclusive, dos impostos e das contribuições previdenciárias, do FGTS, enfim. E quando termina um contrato, elas mudam de nome, de CNPJ, o desonesto empresário continua atuando, é como se tivesse passado uma borracha naquele malfeito, naquela atitude criminosa sobre os direitos dos trabalhadores, ou daqueles trabalhadores da sua empresa, e ele sai renovando, construindo novas empresas, com outro nome, com outro CNPJ, e assim vai burlando a boa vontade e a força do trabalho dos terceirizados. Ora, hoje, estima-se que o Brasil teria em torno de 10 milhões de terceirizados nessa faixa. Com essa lei sendo aprovada, isso alcançaria um universo de quase 43 milhões de trabalhadores. Nós temos uma força economicamente ativa, uma população economicamente ativa, que se você pegar dos 200 milhões de brasileiros que atingimos, deveremos ter aí algo em torno de 90 a 100 milhões de pessoas com a população economicamente ativa. Então, quase a metade estaria sujeita a essa possibilidade. Existiu, durante algum tempo, aqui no Ceará, inclusive, foi praticamente um laboratório, de não era nem terceirizar através de empresas. Criava-se uma cooperativa, botava-se os trabalhadores ali naquele ambiente, precarizado, quase que escravizado, e que não eram cooperativas, eram falsas cooperativas. Isso foi disseminado no território cearense, com o argumento, com o álibi que está levando emprego, e lógico, as pessoas estão ali numa condição de não ter o que fazer, termina se submetendo a essa atividade de exploração do capital sobre o trabalho. E o Ministério Público, a Delegacia do Trabalho, o Ministério do Trabalho,
foi para cima e hoje essa prática está, vamos dizer, quase extinta do nosso Estado. O deputado Alberto Mesquita, com certeza, conheceu muitas dessas cooperativas ou dessas falsas cooperativas existentes no Estado do Ceará. Então, esse projeto, ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Se for aprovado, será terminativo e, consequentemente, irá para o Senado. Ontem, os trabalhadores foram impedidos, os sindicalistas foram impedidos de entrar na Câmara Federal para se manifestarem contra a sua tramitação, contra o seu encaminhamento. E aqui eu faço repercutir essa matéria, que sem dúvida nenhuma é uma matéria que diz respeito... Presidente, por favor, o deputado Carlomano está desejando o som. Que sem dúvida nenhuma significará um atraso... Deputado Lula, quando for possível, só para ver se contribuo com Vossa Excelência. Pois não. Significa uma ameaça violenta e das mais retrógradas sobre os direitos trabalhistas desde a construção da CLT. Pois não, deputado Carlomano? Deputado Lula Moraes, Vossa Excelência tem se destacado nesta casa como um homem de bom senso, de sensibilidade, até porque passou a vida inteira nos movimentos, movimento estudantil, movimento trabalhista, sempre procurando levar não só a presença, mas também a voz e a ação ao conjunto daqueles que em determinado tempo precisava do apoio intelectual, moral, enfim, do cidadão Lula Moraes. Mas eu fico assim, deputado Lula, concordo com tudo que Vossa Excelência disse aí, para não achar que é contraponto. Mas eu fico muito preocupado com o Estado brasileiro. Vossa Excelência está falando no Estado brasileiro. Ora, o Estado brasileiro é o primeiro a dar um mau exemplo do tamanho do universo. Porque eu vou falar no assunto, mas não vou aprofundar agora, vou ver se eu me inscrevo. Ora, o Estado brasileiro acaba de contratar aí, os médicos cubanos, num regime quase que medieval, quer dizer, no regime de precarização. Quer dizer, o médico vai ganhar 10 mil reais, mas só vai receber pela informação de uns 10%, de outros 30%, de outros 40%. Quer dizer, eu não vou usar esse termo, semi-escravidão, porque já foi tão batido, mas é a precarização do trabalho. Quer dizer, o próprio Estado brasileiro faz um contrato com a unidade internacional, que eu não sei por que isso, porque não foi feito um convênio de país a país, já que nós temos relações amigáveis e totalmente transparentes com Cuba. Ora, se o próprio Estado brasileiro dá um mau exemplo, contrata, tem na meta contratar 4 mil médicos cubanos, que eu, em princípio, sou favorável, em princípio. Não é? Isso aí tem vários detalhes a gente discutir. Mas a primeira coisa que eu discordo é a maneira, é a precarização do trabalho. Quer dizer, o médico vai ganhar 10 mil reais, vai ficar com 1.000 e vai dar de retorno a Cuba 9 mil. Então, eu acho que o Estado brasileiro está completamente caolho nesse tipo de contratação, no caso, a minha fala, indo ao encontro que Vossa Excelência disse, tirando o direito do trabalhador, seja ele cubano, brasileiro, espanhol, o trabalhador tem que ter o seu direito preservado. Essa, mais ou menos, a contribuição que eu acho que poderia dar. E eu acrescento um pouco mais, no mesmo sentido que Vossa Excelência comentou. Não é com mais médico apenas, é muito antes. Neste ponto dos médicos, é muito antes. Deputado, Vossa Excelência, mais 3 minutos. Obrigado, presidente.
é o Programa de Saúde da Família, que é meritório, alcançar o máximo de equipes, de profissionais, nas comunidades, naquelas populações mais longínquas, e que já fazia assim. O Sindicato dos Médicos, quantas vezes nós fizemos manifestações e luta contra, não o programa, mas contra a forma de contratação precarizada, sem estabilidade, sem condição alguma, para que você tivesse uma longevidade estável na sua profissão, na sua carreira. E acho e concordo com o mérito do que se deseja, tanto com o Programa de Saúde da Família, como com o Programa Mais Médico. Os médicos, de uma maneira geral, naquilo que é mais sensato, é a defesa de uma carreira de Estado para médico, para que ele possa ir da forma como vai o juiz, da forma como vai o promotor, da forma como vai o defensor público, da forma como vai os auditores fiscais, para qualquer canto do Brasil, os mais longínquos, porque ele está garantido por uma estrutura que vai lhe permitir ter condição de sobreviver, vai ter uma progressão, vai ter uma estabilidade. Esta forma é a forma que nós precisamos defender. Não um programa de 3 anos, ou um programa que tem muito mérito ser através de programa, porque permanentemente nós devamos defender a existência do Programa de Saúde da Família, daquele atendimento mais primário, que se for bem feito, se for perene, se for garantido, nós reduziremos e reduziríamos, e tem condição de ser reduzido em muitos problemas a nível secundário, a nível terciário. Então, acho que esse exemplo cabe dentro do que nós estamos conversando, mas não exclusivamente por causa do programa Mais Médicos, mas pelo que já vinha sendo praticado no Brasil e que já vinha sendo questionado pelas entidades médicas de todo o país. Portanto, eu me associo à parte de Vossa Excelência e à preocupação de todo o movimento sindical brasileiro em relação a esse projeto de lei 4330, que vai, sem dúvida nenhuma, precarizar, retroceder nas conquistas trabalhistas que tivemos ao longo da história do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.